Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que estão sempre assistindo às aulas no canal Universidade da Elétrica. Apresento uma aula para vocês, uma aula bem rápida, cujo objetivo é mostrar para vocês como avaliar o seu para-raios e verificar se o para-raio que você tem instalado ou que você vai inspecionar, se ele está em conformidade com a nova norma NBR 5419 de 2015. Então, vamos à nossa aula. Então, o objetivo da aula: avalie seu para-raios e verifique se ele está em conformidade com a NBR 5419. O SPDA, pessoal, não adianta. O SPDA, também conhecido popularmente como para-raios, não adianta. Ele é a principal e a mais eficaz medida de proteção contra danos físicos provocados pelas descargas atmosféricas, não é? O SPDA, também conhecido como Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Segundo a norma NBR 5419 de 2015, o SPDA ele é composto por um sistema interno e por um sistema externo, ou seja, sistema externo e sistema interno. O sistema externo, ele é constituído de 3 subsistemas. O subsistema de captação, que tem a função de interceptar as descargas atmosféricas para a estrutura, por meio do subsistema de captação. Depois ele tem um segundo subsistema, que é o subsistema de descida, que são os condutores de descida, que tem a função de conduzir a corrente de descarga atmosférica. E depois ele tem um sistema de dissipação, né? Também conhecido como sistema de aterramento. Então, ele tem a função de dissipar a corrente da descarga atmosférica que vem pelo subsistema de descida e ele dissipa no subsistema de aterramento. Então, o SPDA externo tem esses 3 subsistemas, de captação, descida e subsistema de dissipação, que é o sistema de aterramento. O SPDA interno, o para-raio interno, não é? Antes de a gente falar no para-raio interno, eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante, que é o centelhamento perigoso. O que é o centelhamento perigoso? O centelhamento perigoso, ele é uma descarga elétrica devida a uma descarga atmosférica, que causa danos físicos à estrutura ser protegida. Então, veja bem, centelhamento perigoso é uma descarga elétrica. O centelhamento é uma descarga elétrica, que ela é provocada devido a uma descarga atmosférica. O SPDA interno, ele é destinado a reduzir os riscos com centelhamentos perigosos dentro do volume de proteção que é criado pelo SPDA externo, e ele faz uso de ligações equipotenciais, ou mesmo também distância de segurança, ou seja, isolação elétrica entre os componentes do SPDA externo e outros componentes eletricamente condutores internos à estrutura. Então, esses 2 conceitos são muito importantes, porque é através deles que eu vou mostrar para vocês como você vai avaliar se o seu para-raio está em conformidade com a NBR 5419 de 2015. Pois bem, veja vocês que nós temos 4 tipos de descargas atmosféricas. A primeira descarga atmosférica, eu vou chamar aqui de S1, é aquela descarga que atinge a minha estrutura a ser protegida. Isso aqui é um prédio a ser protegido. A descarga S1 é aquela que atinge a estrutura. A descarga S2
é uma descarga que ela não atinge a estrutura, ela cai próxima da estrutura. Olha o campo magnético, eletromagnético gerado pela descarga. Isso vai induzir principalmente nas estruturas metálicas. A outra descarga é S3, é aquela descarga que cai na linha da concessionária de energia, por exemplo, não só na linha de concessionária de energia, mas também na linha de telefonia, no cabo de telefonia, em todas as linhas de energia de sinal. E também tem a descarga S4, que é aquela descarga que ela cai próxima à linha de sinal. E ela, através do seu campo eletromagnético, ela induz pulsos de tensão que eles adentram a estrutura. Pois bem, dito esses tipos de descarga, vocês, no para-raio de vocês, ele tem que estar previsto, deve ser previsto, um sistema externo. Olha aqui em vermelho. Isso aqui é a malha de captação. É o meu subsistema de captação, não é? O subsistema de captação. O meu subsistema de captação e subsistema de descida e subsistema de aterramento, ele faz parte do SPDA externo. Como vocês podem observar, a descarga, tanto S4, S2, S1 e S3, elas podem gerar centelhamentos perigosos. E o SPDA interno, ele, como eu já tinha comentado, ele é um conjunto de dispositivos, ou seja, ele é um conjunto de medidas, na verdade. Uma das medidas é a equipotencialização. Por exemplo, essa tubulação metálica de água, quando você tem a incidência de raio fora da estrutura aqui, por exemplo, ou aqui, isso pode induzir aqui, né, nessa tubulação metálica. Então, a equipotencialização é colocar todo mundo no mesmo potencial. Se a descarga for induzida nessa tubulação, o que acontece com a corrente? Ela retorna para o sistema de aterramento. Então, você deve verificar se o seu para-raio está em conformidade. Primeiro passo, é bem rápido aqui, porque a aula é curta, é verificar se o seu subsistema de aterramento está na configuração em anel. O que é a configuração em anel? Todas as descidas do seu SPDA devem estar interligadas com a malha de cobre, né? Isso se o seu SPDA foi um SPDA não estrutural. Está interligada numa malha de cobre, fechando as suas descidas. Segundo ponto, verificar se o seu sistema de SPDA possui o BEP, que é o barramento, que é esse barramentozinho aqui, que é o barramento de equipotencialização. É importante a existência dele. E também você vai verificar a quantidade de descidas, se ela está adequada a 5419 de 2015. Que o espaçamento das descidas para um SPDA classe 1 é 10 metros, classe 2, 10 metros, classe 3, 15 metros, classe 4, 20 metros, assim sucessivamente, tá? Nessas classes. Então, verificar se o número de descidas está adequado. Só lembrar para vocês que a 5419 de 2015 aumentou os números de descida. Verificar o estado de conservação do SPDA e emitir laudo anual. Verificar as conexões mecânicas, os conectores, né, se estão oxidados ou não. Verificar se o sistema já foi atingido por raio, tá? E aí, emitir um laudo para você estar em conformidade com a norma do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, o Distrito Federal exige um laudo anual. E outro ponto importante, verificar se as equipotencializações estão feitas. Verificar isso aqui, né? Se existe DPS, equalização via DPS. Olha, dispositivo de proteção contra surto, equalização está aqui. E verificar a instalação e a coordenação de dispositivo de proteção contra surto em todos os quadros. Então, com esses 5 itens,
você consegue avaliar e verificar se o seu para-raio está em conformidade com a nova norma NBR 5419 de 2015. Obrigado a todos vocês e até uma próxima aula. Fique ligado no canal da Universidade da Elétrica.